A economia chinesa passa por um momento difícil e o próprio Xi Jinping está num momento hoje não muito favorável também. Aquela famosa frase, Betete, onde falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Se a economia não vai bem, Betete, não há governo que consiga sobreviver muito tempo. Lembrem-se da eleição do Bill Clinton. A China, Xi Jinping, tem enfrentado uma certa situação difícil na economia. A economia chinesa, Betete, não está tendo desempenho usual por causa dos problemas. Ainda não está no ritmo que tinha antes. Por os problemas que a gente já comentou aqui, o mercado imobiliário lá se construiu excessivamente, há uma inadimplência grande, a Evergrande faliu, a Garden também não está bem. Então, o problema imobiliário reflete na questão do mercado financeiro. Empresas estatais chinesas, inclusive, segurando bônus, não pagando mais bônus. A economia chinesa passa por um momento difícil. E o próprio Xi Jinping está num momento hoje não muito favorável também. Aquela famosa frase, Betete, onde falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Se a economia não vai bem, Betete, não há governo que consiga sobreviver muito tempo. Lembrem-se da eleição do Bill Clinton, a segunda campanha do Bill Clinton, quando todos discutiam aquele problema daquele escândalo da Mônica Lewinsky, um dos assessores principais dele levantou e disse assim: é a economia, estúpido. Ou seja, foca na economia, tira a atenção disso. A economia está indo bem. Não vamos falar disso, vamos falar de economia. E o Bill Clinton acabou ganhando essas eleições, que foi o seu segundo mandato. Então, economia é fundamental. É difícil um governo sobreviver sem que as pessoas tenham a sua sobrevivência e algum conforto considerado. Então, a China se mantém aliada da Rússia. Por favor, Betete. Mas esse desgaste econômico, na China afeta ali a segurança, o poder do Xi Jinping, ou ele consegue passar por essa situação? Ele fez uma limpeza muito grande nos anos anteriores, chegou a prender 4 milhões de oponentes, sobre o guarda-chuva da corrupção. Veja, Betete, ele é um estrategista, diferente de outros que a gente vê por aí. Ele criou uma campanha anticorrupção, e aí você provar o que é corrupção e não é corrupção é um negócio meio complicado. E com esse pretexto, ele praticamente aniquilou a oposição. Principalmente também líderes antigos, como Jiang Zemin, Hu Jintao, ele simplesmente acabou, sob o pretexto da corrupção, prendeu, inclusive no exército chinês. Ele destituiu generais, ele fez uma mudança grande. Então, hoje, se vê que há pouco ânimo para confrontá-lo, uma vez que ele é um líder estratégico e extremamente obstinado. Ele não pensa duas vezes em afastar alguém ou puni-lo de uma forma mais severa. Okay? Não é aquele camarada que fica pensando, indeciso, não. Ele tem estratégia e age. Okay? Quando ele criou aquela pseudo-revolta contra ele, foi apenas para conhecer os inimigos. Eu tenho um vídeo só sobre esse assunto, porque Putin, logo depois, fez a mesma coisa. Inventou uma marcha do pessoal do Wagner Group contra Moscou, e aí todo mundo saiu da toca para falar mal do Putin, ele identificou seus oponentes. Isso é um ardil que se usa notavelmente. Inclusive, esse vídeo que eu gravei sobre esse ardil que o Putin teve, imitando o Xi Jinping em grande parte, gravei, inclusive, aí quando eu estava aí passando por Maringá. Okay? O Putin, na época, fez a mesma coisa. Era impensável, eu gravei esse vídeo em junho do ano passado, era impensável, era impensável que 25 mil homens do Wagner Group iam confrontar o exército russo, que tem mais de 1 milhão. Ou a própria guarda pessoal do Putin, só a guarda pessoal dele, que não é subordinada ao Ministério da Defesa, a guarda pessoal dele tem 400 mil homens, tá certo? O exército brasileiro não tem isso no exército inteiro. Então, veja bem, pensar que... Esses sabem o que é ter o poder na mão, São caras que, a despeito de qualquer outra coisa, não estou entrando no mérito, são pessoas que sabem o que é poder.
E é o que eu sempre disse aqui, Betete. Nós estamos falando de jogo de poder, não estamos falando de filosofia, democracia, nada disso. Nós estamos falando de jogo de poder. São duas pessoas, o Putin e o Xi Jinping, que, a despeito de qualquer outra análise que eu possa até concordar, críticas, etc., em jogo de poder são duas pessoas muito habilidosas e estão fazendo seus países avançarem rapidamente